bem, estamos juntos mais uma vez para falarmos de um tema interessantíssimo. Eu tenho uma certeza que vai mexer com a sua consciência. Bispo Paulo César Lima, a paz do Senhor Jesus Cristo. A paz do Senhor, Anderson, estamos aqui mais uma vez no programa Contradições. E esse nome é bem a calhar, bem a calhar, porque nós estamos diante de muitas, milhares de contradições. E é justamente sobre isso que nós vamos falar hoje. E eu vou pegar aqui o tema para que você fique sabendo. Nós falaremos hoje sobre confissão positiva que se tornou uma imposição positiva. Então, olha só, aliás, o que você precisa saber sobre essa confissão positiva. Então, recapitulando aqui, a confissão positiva que se tornou uma imposição, aliás, negativa. Olha só, então a gente vai justamente falar sobre esse assunto e eu gostaria de ler aqui com você a palavra de Deus que está em Mateus capítulo 18, versículos 19 e 20, onde diz assim: em verdade também vos digo que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-á concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Bispo Paulo César Lima, este é sem dúvida um dos versículos que as pessoas têm justamente feito algumas observações, e tais observações até contraditórias, justamente para fazer esse tipo de confissão positiva, ou seja, a pessoa confessa positivamente, e será que através dessa confissão positiva, alguma coisa de fato acaba realmente acontecendo, ou isso de alguma forma acaba sendo o fruto da imaginação de um indivíduo? O Anderson, quando você fala de um assunto como esse, há muita coisa a ser esclarecida, porque nós estamos transtornando o Evangelho, nós estamos transformando o Evangelho nisso que está aí, que tem muito pouco a ver com o Evangelho de Jesus Cristo, muito pouco a ver, são dissonâncias cognitivas, como o pessoal diz, dissonâncias enormes, ou seja, variantes do Evangelho de Jesus Cristo, quer dizer, onde as pessoas começam a pensar no Evangelho totalmente diferente daquilo que Jesus ensinou. Eu não sei por que isso, a razão são muitas, por trás dessas modificações, dessas adaptações, desses ajustes do Evangelho a isso que está aí, essa banalização que a gente vê no Evangelho, banalização de um lado, liquidação do outro, o cara liquida o evangélico legal, essa coisa de você colocar o membro da igreja ou o visitante como um cliente, e é ele que determina o que vai acontecer no culto, ou o que deve acontecer, o que ele quer. É como você colocar um cardápio na frente dele, tem isso aqui tem cura para cegos, aqui tem cura para paralíticos, aqui tem cura para gente com problema de fígado, gente com problema de estômago, gente com problema de visão. Você escolhe nesse cardápio o que você quer. Então quem determina como vai ser a coisa, como vai ser a liturgia, como vai ser o culto, são as pessoas que chegam. E por quê? Porque você colocou o Evangelho em estado de liquidação. É o que a gente está fazendo muito. Bem, o texto que você acabou de ler é um texto que, se pego isoladamente, você constrói as coisas mais mirabolantes possível. Parece-me, Anderson, que o Evangelho está virando uma coisa que, quanto mais esotérico você é, quanto mais mágico, supersticioso você é, mais as pessoas vêm, mais as pessoas são trazidas, mais as pessoas gostam. Aquele negócio do engana que eu gosto? Sim. Parece que as pessoas estão sendo no engana que eu gosto, e nós fazemos o papel do grande enganador. Ou seja,
É muito comum você ouvir hoje a pessoa dizer assim, mas o povo gosta. É o que o povo quer. É o que o povo quer. E é assim que a igreja enche. Já não entra aquele ditado que as pessoas carregam durante anos e anos, que a voz do povo é a voz de Deus. É a voz do povo, é a voz de Deus. Uma contradição tremenda com as escrituras. Vox Dei. Realmente, o povo está assim. Então, como eu disse, ele que determina. Quem está determinando que tipo de liturgia a gente vai fazer é essa engrenagem que está por aí. Se você entra dentro dela, ok, está tudo bem, é isso aí mesmo, vai crescer. Ou então você inventa alguma coisa, propõe alguma coisa, alguma invenção, alguma criação, para fazer o povo aderir a isso. Então é aquela questão, eu tenho que pensar assim. Não vai mais a questão do comprometimento com a verdade do Evangelho, do comprometimento com aquilo que é certo, do comprometimento com aquilo que é justo, honesto, coerente, bíblico. Não, isso simplesmente é secundário. Essas coisas são secundárias. O que é mais importante é eu saber o seguinte, o que vai agradar o povo? O que vai fazer esse povo entrar na igreja e ficar? O que vai fazer esse povo? Porque nitidamente você vê que estamos trocando aquele negócio da troca que Rehoboam fez. Não tem ouro? Vai prata mesmo. A gente está fazendo, nitidamente a gente está fazendo isso, essa troca, né? Não tem ouro, não tem então vai prata mesmo, é isso que o povo gosta, é o que o povo quer, então vamos nessa. É o que aconteceu quando Moisés estava no monte com Deus, Monte Sinai, e aqui embaixo a turba multa estava pressionando Arão para que Arão fizesse a sua vontade. Eles tinham um culto em mente, eles tinham um formato de culto, uma maneira de cultuar, já estava no imaginário deles. E aí eles forçaram uma barra, forçaram Arão a simplesmente materializar os seus sonhos, as suas percepções. Aí Arão foi e fez o grande bezerro de ouro. É o que estava no inconsciente daquele povo, um povo totalmente dominado por imperialismo. Esse povo está na cabeça dele, em termos de liturgia, colocar um bezerro e adorar um bezerro, ou um touro, tá? Adorar, e chamá-lo de Elohim, que é a palavra hebraica que aparece no texto. Eles chamam o bezerro de ouro, ou touro, de Elohim. Ou seja, eles apenas trocam. O touro é uma divindade do Egito. Eles copiam essa divindade do Egito e apenas mudam o nome. O nome mudado é Elohim. Já não é mais a divindade do Egito, é Elohim. E quando Moisés desce e vê toda aquela situação terrível, uma rebeldia contra Deus, uma revolta, uma subversão das coisas de Deus. E aí Deus diz assim para Moisés, olha, o povo lá embaixo está acabando com tudo, está destruindo tudo. E Moisés, quando desce, vê aquilo tudo. Você sabe da história, todos sabem da história, o que aconteceu com aqueles que fizeram aquele culto proposta a Arão. E Arão aceita tudo isso. E por causa disso, Arão não entra em Canaã. Deus não permite Arão entrar em Canaã. Então, isso que a gente quer trazer para vocês como uma grande contradição, é uma contradição que está acontecendo nas nossas reuniões, nos nossos cultos, nas nossas liturgias. Nós estamos fazendo adaptações, nós estamos fazendo criações, mas as criações as mais absurdas, as mais distantes daquilo que ensina a palavra de Deus. E com isso a gente está pregando o Evangelho. Por isso que diz uma certa pessoa que essa geração que está dentro do Evangelho nunca vai saber a proposta real de Jesus nos Evangelhos, porque essas propostas não são faladas. E por quê? Porque a questão é o seguinte, uma pessoa uma vez chegou para mim e disse assim, eu queria trazer você aqui para pregar, mas as suas pregações, elas são muito, chamando muita atenção do povo, são muito exortativas, elas colocam o povo em crise, e aí eu vou perder o povo numa situação como essa. O povo quer uma coisa mais relaxante,
uma coisa mais que acalme os seus ânimos, uma coisa mais imediatista, uma resposta imediata aos seus anseios. Eles entrarão buscando uma resposta e você tem que pegar a Bíblia e tentar aproximar o máximo que você puder a Bíblia dessas situações vigentes, dessas situações ali presentes. E por isso não dá para trazer você. O que ele queria dizer com isso, Anderson, para mim? Ele queria dizer o seguinte: o Evangelho aqui não pode ser pregado. Se o Evangelho, por isso que eu sempre estou repetindo, se Jesus viesse e estivesse entre nós hoje, ele seria barrado nas igrejas. As igrejas não permitiriam. Eu gosto de uma foto onde tem assim dezenas de pessoas segurando a porta e do outro lado está Jesus batendo a porta. Aí um diz assim: não deixa ele entrar não, porque se ele entrar vai mudar tudo. Então é isso que a gente está vendo. E muda tudo realmente. E a gente vê então que esse tipo de observação que as pessoas hoje em dia fazem do Evangelho é completamente contraditório ao próprio Evangelho em si. Porque é feita então uma releitura através dessa confissão positiva que as pessoas costumam fazer. Elas trazem isso como sendo a verdade absoluta, como se fosse extraído da própria palavra de Deus para a vida delas, e na verdade não foi, e de maneira alguma será, e não seria de forma alguma revelada por Deus dessa forma. Porque isso é uma coisa mágica, isso é um mágico supersticioso, que eu sempre estou dizendo. Isso é esoterismo, é você fazer do culto, que deve ser racional, uma coisa esotérica. Porque o culto racional, as pessoas dizem assim, isso não toca mais. Então você tem que... Mas o culto racional não tem nada a ver de você pensar que é só razão. O culto racional tem a ver o seguinte: você não está fazendo culto fora de si. Você não está fazendo culto, você em estado estático. Você para lá de Marrakech, ou seja, você nem sabe o que você está fazendo. Por isso que o culto Paulo chama atenção, o culto tem que ser racional. Ou seja, eu sei o que eu estou fazendo, eu estou consciente daquilo que eu estou fazendo, eu não estou desligado do mundo, eu não estou fora da minha consciência, eu não perdi a minha consciência, mas eu sou racional porque eu entendo o que eu estou fazendo. Isso é culto de coerência, gente. Então as pessoas estão dizendo o seguinte: não, você tem que fazer um culto onde você saia de si, que você saia fora de si, que seja um culto onde você entre em êxtase, em estado de êxtase, um estado onde você, sei lá que você não está entendendo nada que está acontecendo, mas você está ali de peito aberto. Não, isso nunca foi culto racional. Culto racional é você entender o que você está fazendo. O que você está fazendo na total consciência. Quando por exemplo, eu chego ao culto, ao templo, e tributo a Deus o meu culto. E esse culto é a partir de uma consciência que eu tenho. Eu sei que Deus é o Senhor da minha vida, Ele é o centro nervoso da minha adoração, é o objeto central do meu culto, eu sei disso, e, portanto, eu tenho que me despir de toda a minha vontade, de todo o meu querer, daquilo que eu mais desejo, das eminências em relação às minhas necessidades, e me colocar diante da presença de Deus, o senhorio de Deus, para que Ele faça na minha vida o que Ele quiser fazer. Ou seja, não sou eu que dito para Ele o que Ele tem que fazer, mas sim Ele que atua na minha vida, me levando por caminhos que eu desconheço até então. Está entendendo? Isso é culto racional. O que fugir disso aí já é uma outra coisa. Eu não vou no oba-oba, está todo mundo gritando, então eu grito. Está todo mundo fazendo, então vamos fazer também. Vamos fazer também. Está todo mundo pulando, então eu pulo. Está todo mundo cortando esse karatê, então eu faço isso. Não, pelo amor de Deus. Você faz um culto racional. E esse culto racional é o culto do entendimento. Eu sei por quê. Outra coisa, culto é serviço. Mas esse serviço é o que Jesus disse: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto.
E essa palavra é expressiva, ou seja, o culto é uma decisão que eu tomei de não negociar de forma nenhuma, em nada e por nada, o centro nervoso da minha adoração. Eu não negocio isso por nada, eu não me vendo por nada, eu não quero, porque há uma presençazinha da vontade de Deus, então eu negocio a minha coerência. Por uma lágrimazinha que eu posso derramar, então eu negocio a coerência do culto, por um calafrio, por sei lá, essa coisa de sentir, por sentir essa sintologização, essa sintomania, essa coisa que o cara tem que sentir, porque se ele não sentir, pelo amor de Deus. Se ele não chorar, Deus não está ali. Deus não está ali. Se ele não sentir, Deus não está presente. Que isso? O texto diz que a gente tem que pensar no seguinte: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Significa que a palavra já foi dada. E se a palavra foi dada por ele, já está acontecendo. Então ele está do meu lado. Quer eu sinta, quer eu não sinta, ele está do meu lado. Emanuel, é Deus conosco. Ou seja, a gente não pode ser tão infantil de pensar que só nesses estados, é lógico que se emocionar é bom, lógico que é bom. Sentir é bom, lógico que sentir é bom. Mas não é isso que define a presença de Deus. Porque senão a presença de Deus viria dentro de uma situação muito sombria, que eu tenho que sentir, eu tenho que ter calafrio, eu tenho que ter arrepios, eu tenho que ter isso. Não, porque se você não tiver, o dia que você não tiver, você entra em crise, você fica frustrado, sai do culto frustrado. E não é assim. A gente vem para o culto para oferecer a Deus o nosso melhor, não é nem receber, viu? A gente não vem ao culto para receber, a gente vem ao culto para dar a Deus o nosso melhor. E você vai receber palavra de Deus, que é a única coisa que pode modificar o nosso caráter, ou melhor dizendo, aperfeiçoar o nosso caráter. Por que a gente vem à igreja? Por que a gente vem aos cultos? Porque além dessa situação que você tem de interagir com as pessoas, e isso é muito importante, essa interação que você faz com as pessoas, você também tem a interação que você faz com a palavra, em ouvir a palavra. E é a palavra que nos disciplina. Disciplina não é botar um cara para fora da igreja, não. Disciplina é você pregar sobre um determinado assunto que a pessoa não sabe, não entende, não sabe como se comportar, e você disciplina as coisas de tal maneira que a pessoa saiba como entrar, como sair, como se comportar. Isso é disciplinar. Então a gente vem ao culto para entregar a Deus o nosso melhor e para receber essa disciplina da palavra para nos orientar. É isso aí, gente. Então essa confissão positiva, por um lado, ela nos distancia da disciplina que Deus tem para dar para nós através da palavra. Deixa eu dizer agora, vamos falar de confissão positiva. Isso, o que é a confissão positiva? Confissão positiva está dentro desse contexto que eu falei, mágico supersticioso. E tem um aspecto positivo na confissão positiva? Pode ter. Imagine só, você nunca, não vou usar a palavra declarar ou reivindicar alguma coisa, porque a gente não tem nada para reivindicar diante de Deus, a não ser a sua misericórdia. Reivindicar a misericórdia de Deus. Mas, vamos lá, você tirar aquela pessoa que, sabe, aquela pessoa diz, tá bom assim, tá bom do jeito que eu sou, tá bom do jeito que está, tá bom do jeito que eu vivo, tá bom, tá? E você tem aquela pessoa que diz assim, não, eu quero mudar, eu quero sair dessa situação, eu quero melhorar a minha situação. É positivo isso, da pessoa querer melhorar, querer crescer, querer chegar a algum lugar. Isso nada mais é do que uma coisa positiva, sem sombra de dúvida. Agora, quando eu torno isso algo espiritual, se torna algo espirituoso, porque não é espiritual. Você pensar que declarar uma coisa positivamente, você vai ter resultados positivos, isso, porque quem manda no negócio? É só você pensar o seguinte, quem é que manda no negócio? São as minhas confissões?
são as minhas declarações peremptórias, contundentes, tá? E eu tenho que declarar de forma contundente, eu tenho que declarar de forma peremptória, eu tenho que declarar de forma positiva, otimizando a situação de tal forma que o ambiente sofra modificações a partir dessa declaração. Isso é confissão positiva. E confissão positiva, biblicamente, ela não tem respaldo algum. Primeiro que coloca a pessoa numa posição que nunca foi nossa e nunca é dele. Qual é a posição? Quem manda no pedaço? Anderson, quem manda no pedaço? Deus. É Deus. Se é Deus, ora, bombas. O que eu tenho que fazer é sim ter fé, acreditar. Esse acreditar, essa convicção que o Espírito Santo coloca no meu coração, trabalha na minha vida, que eu tenha convicção de coisas que vêm da palavra. Não fora da palavra. Não fora da palavra. Por exemplo, vou dar um exemplo. Há muitos anos atrás, alguém começou a fazer um tipo de ponto de contato. Tá? O senhor estava fazendo um programa de televisão, então no final do programa ele estendia assim a sua mão, a pessoa do outro lado da câmera estendia a sua mão também para fazer um tipo de ponto de contato. Olha só, ponto de contato. E a pessoa com esse ponto de contato receberia as benesses de Deus, as bênçãos de Deus. Entendeu? Ou seja, essa ação geraria na pessoa uma abertura para a fé, uma abertura para a convicção, uma abertura para o acreditar. Acreditar em Deus naquele momento da oração. Isso é uma coisa boa? Positiva. Desde que você não torne isso um princípio que vai relativizar todas as outras coisas. Este é o grande caminho e as outras coisas são relativizadas. Não, também não. Daí para frente, as coisas foram piorando. E por quê? Porque aí os caras começaram a colocar um copo d'água como ponto de contato, para despertar a fé no povo. Tá? Um copo d'água. Então, agora, nesse exato momento que a gente está terminando o programa, vamos beber esse copo d'água. E quando você beber esse copo d'água, alguma coisa fenomenal, sobrenatural, vai acontecer na sua vida. Deu para entender o que é? O que é você promover, produzir na pessoa um tipo de resultado, um tipo de comportamento, a partir de um estímulo que você deu? Isso é uma sedução. Isso que nós chamamos de sedução. O pregador da palavra, ele não tem que se preocupar em seduzir o povo. Ele não tem que se preocupar em o povo responder ao que ele está falando de forma direcionada. Ele direciona a coisa. Quero esse tipo de resposta. Porque nós não sabemos qual a resposta que a pessoa vai ter quando o Espírito Santo produzir nela alguma coisa. É o Espírito Santo que vai produzir. O que a Bíblia me ensina é isso, e não eu que produzo através, desse estímulo que eu dou um estímulo, eu dou uma direção, eu dou uma orientação, e a pessoa vai nessa direção. Porque quem está fazendo as coisas, quem está provocando resultados, quem está provocando comportamento, sou eu. Só que esse trabalho não é seu, não é meu, não é de ninguém que prega a palavra. O pregador tem que apenas semear, ele é um semeador. Aonde a semente vai cair, ele não sabe, e aonde a semente vai produzir, também ele não sabe. Ele vai jogando a semente em vários terrenos, e aonde a semente vai cair e vai produzir, ele não sabe. Que algumas vão cair e não vão produzir absolutamente nada. Mas uma semente vai cair no terreno, que ele também não sabe, que vai produzir 100 por uma. Verdade. Deu para entender? Se a gente não entender isso, a gente está fora. Por isso, os pregadores, lá do século XVIII, século XIX, o púlpito era interessante, que era no meio da igreja, e ficava assim, elevado, acima das pessoas. E quando o pregador subia ao púlpito, tá?
por uma escada, ele chegava até lá em cima do púlpito, a pessoa que o levava até lá, colocava cadeado aqui embaixo, fechava, para que ele não tivesse acesso às pessoas aqui embaixo, e nem as pessoas tivessem daqui embaixo acesso a ele aqui em cima. Elas iam apenas ouvir a palavra. E era fantástico isso. Você pega, por exemplo, a história dos puritanos, quando eles assistiam ao culto, a palavra, eles ouviam, quando eles retornavam para casa, os pais, ou o pai, sentava toda a família, e ele reproduzia para a família tudo que ele havia ouvido no culto. Então a importância era a palavra. Não era o gesto do pregador, porque eles não estavam nem vendo direito. O pregador estava lá em cima. Está entendendo? Hoje, você, eletrizado, tá? Você acompanha o gesto do pregador, e o pregador faz com que você acompanhe um tipo de psicologia de massa, onde você tem um controle da massa. Então você leva a massa para onde você quiser, já é um erro terrível. Está entendendo? Então, se a gente não entender isso, que nós não somos abanadores de auditório, nós não somos criadores de entretenimento para auditório, tá? Que o importante que a gente tem é isto aqui. Perguntar a João Batista: você é ele? Ele diz assim: eu sou só a voz do que clama no deserto, só a voz. E por que ele disse eu sou a voz? Porque o importante não é ele, mas o que ele está trazendo como profeta de Deus. O que é um profeta de Deus? É aquele que recebe de Deus e passa para o povo. Então o que é importante? É a mensagem que ele traz, não as pirotecnias que ele faz em cima do púlpito. Tá? Então, vamos lá, confissão positiva é um erro por isso. É você levar o povo a entender que basta você declarar que as coisas vão acontecer. Que vão acontecer. Você faz acontecer pelas suas declarações. Pelas suas declarações. Não Deus faz por você. Então quem move a água é você, não é Deus. Deu para entender? É muito poder para o ser humano. É muita falta de proporcionalidade, muita falta de razoabilidade, o cara entender por esse lado que eu, através de uma declaração, eu possa ver o ambiente ser transformado na minha frente, a minha vida ser transformada. É óbvio que é lógico, se você te pegar uma pessoa pessimista, uma pessoa mórbida, de tanto pessimismo, é lógico que você ouvir uma pessoa dessa é triste, porque ela só vai falar coisas negativas. É lógico que isso acontece. E se você estiver perto de uma pessoa otimista, você vai ouvir sempre palavras boas, palavras para frente. O cara diz assim: está ruim. Está ruim não, vai dar certo. O cara diz assim: eu não vou conseguir. Vai conseguir sim, você vai conseguir porque você é 10, você é 100, você é 1000, sabe? Viver com uma pessoa dessa é boa, sempre jogando você para cima. Mas não quer dizer isso, com isso você possa controlar as coisas, porque não é você que controla. Seria bom que uma declaração minha: eu declaro que amanhã eu vou ter uma casa própria, eu declaro isso em nome de Jesus. Imagine só que por essa declaração eu tivesse que fazer, pegar e achar que por essa declaração amanhã a casa já estaria na minha mão. Eu declaro que amanhã, isso é uma confissão positiva, que amanhã uma casa própria estará vindo nas minhas mãos. Vai que acontece. Entendeu? Sim, sim. Eu declaro que eu vou ganhar na loteria. São declarações chulas, sabe, é apequenar demais o Evangelho. É tornar o Evangelho como, sabe, uma coisa de manipulação. Uma coisa tão pequena que o homem tem domínio sobre ela. Manipula a hora que você quiser. Então, pelo amor de Deus. Então, a confissão positiva esteve dentro do movimento do G12. Confissão positiva, triunfalismo, aquela visão do triunfalismo, que eu nasci para vencer.
eu nasci para ser cabeça e não cauda. Essas declarações que as pessoas iam fazendo, esse agrupamento de versículos que as pessoas faziam para dizer alguma coisa. Eu sempre digo, ontem eu estava fazendo uma live, né? E a pessoa perguntou na live o seguinte, fez uma pergunta, porque eu falei sobre ressurreição, eu falei da percepção que os judeus, do entendimento melhor que os judeus tinham de ressurreição. Eles não tinham a ideia de uma ressurreição com a visão de alma imortal. Para eles, a ressurreição, que eles pensavam, era a ressurreição do corpo. E aí a pessoa mandou para mim, e Eclesiastes? Eclesiastes que diz que o corpo volta para o pó e o espírito volta para Deus que o deu. Então eu diria o seguinte, isso é um uso errado de textos sagrados. Isso são os chamados paralelos textuais, que não tem paralelo nenhum. É você dizer assim, Deus é fogo consumidor. Aí você abre parênteses e bota um montão de versículos dentro desse parênteses e fecha parênteses. Ok, você está dizendo o seguinte com isso, que todos os versículos que estão dentro daquele parêntese têm a ver com essa declaração, Deus é fogo consumidor. Aí, quando você faz um pouquinho de exegese bíblica, de hermenêutica, você vai pegar cada texto e analisar dentro do seu quadrado. Quando eu digo dentro do seu quadrado, dentro do seu contexto. Quando foi escrito, por que foi escrito, qual é a razão daquela palavra estar ali. Quando você faz essa análise, e tem que ser feita, você vê que aquele texto não tem nada a ver com aquela declaração. Não tem nada a ver com aquele primeiro texto que foi citado, porque significa uma outra coisa totalmente diferente. É como Eclesiastes. Eu quero pegar Eclesiastes e tentar colocar dentro dessa visão que eu estou trazendo de ressurreição, é um equívoco completo. Porque eu sei por que aquele texto está ali, em Eclesiastes. Mas não é hora da gente falar sobre isso, porque aí é um outro estudo sobre Eclesiastes. Eu sei exatamente por que aquele texto está ali. E qual era a visão, qual era a visão do judeu naquela época em que esse texto está sendo escrito. Está sendo dito isso. Está entendendo? Ou seja, o que a gente tem que entender é que para o judeu, o ser humano é um ser indivisível. Se eu digo que o ser humano é um ser indivisível, eu estou dizendo que o ser humano, ele não se divide, ou seja, ele não pode ser esquartejado. Ele não tem espírito, alma e corpo, ele é espírito, alma e corpo. São duas coisas bem diferentes. Então, essa é a grande questão. A grande questão é se eu me situar bem na Bíblia, fazendo uma boa exegese, fazendo uma boa hermenêutica, é lógico que eu não vou me deixar levar por essas visões que vêm e vão. Mas eu digo que a confissão positiva ainda está presente, é muito forte ainda em algumas comunidades, e o triunfalismo ainda está presente, essa ideia de que você, cristão, não pode passar por nenhum tipo de tribulação, por nenhum tipo de problema, você não pode ficar enfermo como você ficou, se você ficou por alguma questão que você tem que tratar com Deus, entendeu? Você não pode ter o seu carro batido, você não pode perder o emprego, ou seja, nenhum tipo de adversidade pode tocar a sua vida, porque você está triunfando na pessoa de Jesus. Você nasceu para vencer, está entendendo? Isso está muito forte entre nós, isso não saiu. Eles levam a sério isso aí. E a gente percebe, bispo, que as pessoas estão vivendo justamente dessa forma. Confessa positivamente o que ela quer para a vida dela. Por outro lado, ela deixa de viver o Evangelho. E vem aqui então a pergunta que eu gostaria de fazer para o senhor. Quando foi que surgiu essa confissão positiva
E ela está não apenas agora no meio neopentecostal, como também nas igrejas pentecostais. Houve, no caso, uma substituição do Evangelho em relação a tudo isso? Sim. Eu começo por dizer o seguinte: primeiro aconteceu a saída do Evangelho e a entrada do Evangelho. Sim. Então o centro das divulgações passa a ser o homem, o próprio homem. De onde aconteceu isso? Como veio isso? Bem, você tem alguns livros de alguns psicólogos que vieram com a ideia do pensamento positivo. Tá? Escritores, pensadores vieram com a ideia do pensamento positivo. Foi muito forte. Tá? Criou um momento interessante na sociedade, que as pessoas estavam muito negativas, muito para baixo, muito pessimistas. Então o pensamento positivo foi um momento bom. Mas aquele negócio, os cristãos começaram a entender que essa coisa do pensamento positivo não tinha nada a ver com a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus trabalha os dois lados muito bem. Ela trabalha tanto o lado de que você é uma pessoa vitoriosa em Deus, como trabalha o lado de que você passar por todos os problemas da vida é importante para você evoluir, crescer e se desenvolver até chegar à maturidade. Entendeu? Então ela trabalha esses dois lados sem nenhum tipo de problema. Ela vai para um lado, ela vai para o outro, sem nenhum tipo de problema, trazendo a coisa para a zona do equilíbrio. Isso é muito importante. E aí, depois de vários pastores de cura divina, nessa área de cura divina, então alguns vieram com a visão da confissão positiva. Ou seja, pegaram esses elementos que já estavam aí por fora, fizeram alinharam, né? misturaram esses pensamentos com alguns textos bíblicos, porque sempre é assim, o cara pega textos bíblicos isolados para formar um conceito. Eu me lembro que quando eu escrevi o livro Maldição Não Pega, eu escrevi um livro porque eu estava combatendo um outro livro, Bênção e Maldição. E esse Bênção e Maldição, era um livreto, ele pegava textos, o autor pegava textos isolados da Bíblia para respaldar uma ideia que não era a ideia bíblica. E aí eu escrevi Maldição Não Pega, já uma declaração Maldição Não Pega, nesse sentido mágico, supersticioso. Não estou falando de maldição quando ela é tratada lá no Antigo Testamento, maldição, juízo de Deus, condenação de Deus, quando é isso, é uma outra coisa. Estou falando maldição dentro desse contexto do mágico supersticioso. Sim, sim. Então maldição não pega. O cara dizer assim para mim: meu Deus vai te arrebentar, você fez isso comigo, pode esperar que venha aí uma rocha em cima de você, tá? Essa maldição não pega, porque quem declara maldição para o outro, este que deve ser avisado de não fazê-lo, porque é ele que vai pagar, não é aquele que recebeu a palavra de maldição. Por exemplo, quando uma pessoa diz para outra assim: eu te amaldiçoo com todas as maldições do inferno, eu amaldiçoo você. Será que a pessoa que está ouvindo isso vai ser tocada por essa maldição? No sentido ordinário da palavra e claro da palavra, é lógico que não. Só que essa pessoa pode ser tocada assim, se psicologicamente ela for afetada. É como um pai que diz para o filho assim: você não vai ser nada. Você vai ser um zero à esquerda para o resto da sua vida. Duas coisas podem acontecer aí. Do cara ser exatamente isso, porque psicologicamente ele foi afetado e vai ser isso, ou ele vai tomar um outro caminho para provar ao pai que ele nunca foi aquilo, nunca vai ser. Deu para entender? Significa que isso aí não tem nada a ver de absoluto, isso é mágico supersticioso, só quem acredita. Por exemplo, o cara passa na rua e vê um trabalho feito numa dessas esquinas da vida, trabalho feito. Aí ele passa assim: o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder. Ele já está importando aquilo, quando você diz importar, aquilo passa a ser
importante para ele. Importante é você importar alguma coisa para dentro de você. Quando você diz, eu sei que Jesus tem poder, eu sei que Jesus provocou você, você já está importando, você está dando validade àquilo dali. Deu para entender? Isso psicologicamente, algumas pessoas dão validade, importam essas coisas, e outras vão passar, viu, e só vai olhar assim, poxa, a pessoa gastou tanto dinheiro por nada, porque isso aqui não vale nada. Deu para entender? Isso aqui é apenas um sacrifício de tolo, isso aí não está valendo nada. Respeitando a religião de cada um, respeitando a colocação de cada um é cada um. Mas eu digo assim, eu estou dando apenas um exemplo, fazendo a ilustração, a guisa de ilustração. Está entendendo? Então, isso aí não vale absolutamente nada, desde que a pessoa psicologicamente não seja afetada. Se ela for afetada, chefe, essas coisas começam a acontecer com ela. Tem gente com medo terrível. Eu já tive isso no meu gabinete, pessoas entrarem e dizem, pastor, tem misericórdia, eu estou debaixo de maldição. Eu digo, mas o que houve? Aí ela diz, eu estava num determinado lugar, a pessoa me amaldiçoou e tal, e agora eu estou de tudo que eu faço dá errado. Tem alguma coisa errada com essa pessoa, porque não é tudo que ela faz. Ela está valorizando algumas coisas e deixando de valorizar outras. Deu para entender? Ora, se eu busco a Deus somente no sobrenatural, Deus só vai valer para mim quando Ele se manifestar nesse sobrenatural. Porque se eu busco a Deus em todas as coisas, eu vou valorizar todas as coisas da minha vida, o meu levantar, o abraço do meu filho, o abraço da minha esposa, tá? A comida que eu estou comendo, eu agradeço a Deus. Eu vou vendo Deus em todas as coisas da minha vida, porque tudo isso tem valor. Agora, se eu achar que Deus só se manifesta quando eu estou, sei lá, em estado de êxtase, quando eu saio do meu normal, quando, sabe, eu estou em algum lugar que todo mundo está assim, então você perdeu, Deus passou por você e você não viu. Pois é. Ele está passando por você e você não está vendo. Está entendendo? Então eu vejo essa confissão positiva e outras coisas que estão presentes, né? É que o povo ainda está infantil. Ou seja, essa coisificação, essa estupidificação, essa infantilização que a gente tem aí nas igrejas, torna o povo completamente refém dessas coisas. Agora, o senhor falou um pouco aqui a respeito disso, mas mesmo assim eu vou fazer essa pergunta: qual o lado negativo da confissão positiva na vida de uma pessoa? É quando essa confissão positiva, ela se torna uma imposição. Está entendendo? Você declarar coisas boas, quando essa declaração positiva é uma tomada de poder, é manipulação, manipulação do divino. Toda vez que você declara alguma coisa e é você que está à frente de tudo, você está errado. Ou seja, a pessoa afunila tudo para ele. Sim. Tudo passa por ele, se não passar por ele, não vai acontecer na e vida é das dele, pessoas. E a partir dele que a coisa acontece, porque é quando ele declara. Aí já entra aqui uma outra questão também. Se uma pessoa ela confessa positivamente algo sobre a vida dela e ela é um líder, os seus liderados de uma forma acabam sendo prejudicados por isso. Porque se esse líder da confissão positiva dizer para ele assim, olha, você a partir de hoje, tudo que você fizer, nada vai dar certo na sua vida, nada de fato acaba dando certo. Sim, psicologicamente a pessoa é afetada. Exatamente. A pessoa não lê o que está escrito no capítulo 8 da epístola que Paulo escreveu, João 11, versículo 1. No capítulo 7 ele está num conflito muito grande entre ser o homem da lei e viver a graça de Deus. Ele está num conflito permanente, porque ele, seguindo a estrutura da lei, ele vê que ele é falho, porque ele se vê cobiçando alguma coisa. E se ele está cobiçando alguma coisa, ele não está cumprindo a lei. Então ele entra em crise total, porque ele vai dizer, aquilo que eu desejo, aquilo que eu quero, eu não faço, e aquilo que eu não quero fazer, eu termino fazendo. Ele está no, quem me livrará do corpo desta morte? Está entendendo? E que corpo desta morte, de que corpo desta morte Paulo está falando? Paulo está falando justamente dessa estrutura não ética
que está em nós, através do pecado de Adão. Aquela visão do pecado de Adão, essa coisa, essa estrutura que está dentro de nós. O que eu quero fazer, o bem que eu quero fazer, isso eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, isso eu termino fazendo. Aí no capítulo 8, ele responde à pergunta que ele deixa atrás: quem me livrará do corpo desta morte? Aí ele diz assim: nenhuma condenação há. Ele começa o texto assim: nenhuma condenação há, nenhum juízo há, nenhuma punição há, nenhuma maldição há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Está entendendo? Então, essa declaração de Paulo é que você tem que ouvir, para você não entrar em crise aí e psicologicamente ser afetado por essas palavras que não tem. Isso é coisa mágica. Você tem que temer, sim, o juízo de Deus. O juízo de Deus, todos nós temos que temer. Mas o mesmo texto que diz que Deus visitará os pais da terceira e quarta geração, é o mesmo texto que diz que ele terá misericórdia por 1000 gerações. O mesmo texto que diz que Deus condena, que Deus tem juízo, é o mesmo texto que diz que Deus tem misericórdia. E com o que nós ficaremos? Mas com a misericórdia de Deus. Não quer dizer que a gente vai ficar imune. Nós não somos imunes a juízos. Existem juízos parciais de Deus? Existem juízos parciais de Deus. Entendeu? Agora, nós somos salvos do juízo que estava sobre nós, que estava caindo sobre a nossa cabeça. Jesus, com a expiação do Calvário, ele nos livrou desse juízo. Estamos livres dele. Não quer dizer que a gente não tenha juízos parciais pela nossa má escolha. Sim. E aí Jesus explica: o juízo é este, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Deu para entender? Esse é o juízo. Qual é o juízo? É o juízo que é resultado da nossa própria imprevidência, da nossa própria escolha má. Nós fazemos as escolhas más, nós fazemos as escolhas erradas, e como resultado disso, como resultante disso, nós temos os problemas acontecendo na nossa vida, o juízo. Deu para entender? Então a gente tem que tomar cuidado para não colocar uma coisa que é meramente fictícia, que está dentro da estrutura mágica, supersticiosa, e pensar que Deus está por trás disso aí, pelo amor do Senhor. Deus não se utiliza desses meios, mas as pessoas cismam de colocar essas coisas no meio da ação de Deus. E aí essa confusão na mentalidade das pessoas. Mas você me perguntou agora sobre o pastor que faz isso, as pessoas ficam perdidas. Imagine só, isso foi uma prima minha que ela falou, ela pertencia a uma igreja em que na hora da ceia, como eu disse, as pessoas não conseguem ficar no equilíbrio do culto racional. Eles têm que ir para o irracional, para o esotérico, para o mágico e para o supersticioso. Eles não conseguem, parece que dá, sabe? Tem formiga debaixo dele, e ele não consegue ficar apenas no culto racional. Aí, na hora da ceia, o que o pastor fazia? Ele pegava, saía com uma taça de vinho, tá? E tomava, descia, e no corredor onde as pessoas ficavam, os bancos, ele ficava cuspindo aquele vinho que ele havia tomado, ele ficava cuspindo nas pessoas. E as pessoas, com isso, entrando em estado de êxtase. Como se aquilo fosse resultado da ação de Deus. Da ação de Deus e de um sobrenatural, porque ser respingado, ser borrifado por vinho, quer dizer, está representando o sangue de Jesus, é uma coisa sagradíssima. Percebe a loucura? Isso é loucura total. O cara sair e borrifar o vinho da ceia nas pessoas, as pessoas sendo borrifadas e aquele suco de uva caindo nas pessoas. Meu Deus! E as pessoas aceitando aquilo. E as pessoas aceitando como uma forma maravilhosa de ação de Deus e tal.
Pelo amor de Deus, isso é loucura, isso nunca foi ação de Deus, isso nunca foi ministração de Deus, isso nunca foi presença de Deus, manifestação de Deus. Isto é simplesmente loucura. É loucura, e eu falo isso com todas as letras, loucura. E as pessoas estão fazendo, o cara começa o culto, o pastor, e ele não consegue fazer uma oração simples. Ele faz uma oração como se aquela oração fosse uma oração de força. Sabe o que é oração de força? Aquela coisa que o cara começa a gritar, que o cara começa, Deus está presente neste lugar. Ele quer um feedback. Ele quer que as pessoas reajam àquilo que ele está fazendo. Está entendendo? Então isso aí é loucura, gente. Porque você abre o culto glorificando o Senhor. Senhor, nós estamos aqui para glorificar o Teu nome. Toma a nossa vida e que todos aqui estejam conscientes do que estão fazendo neste lugar. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração e o nosso culto. Acabou. O que você está fazendo aí, gente? Saia desse lugar, não te pertence. Era essa a pergunta que eu ia fazer até para o senhor. Até porque as pessoas pensam assim, bom, isso aqui é de Deus para a minha vida, e vivem no meio dessa loucura toda, ou seja, entregam as suas vidas para líderes que não têm compromisso algum com a palavra, porque na verdade a pessoa, ela tendo esse tipo de confissão positiva, ela acaba justamente substituindo o evangelho, que é uma coisa que jamais uma pessoa em sã consciência faria, e substituindo a própria liderança. Para que eu quero liderança se eu declaro e a coisa acontece? Agora aquela pergunta, qual o conselho que o senhor dá para os líderes e depois para os membros dessa igreja que estão sendo de alguma forma prejudicados por essa confissão positiva? Eu diria o seguinte, eu não sei quanto tempo eu tenho ainda, mas eu quero pegar esse tempo para falar alguma coisa à liderança. Líderes, eu que presido uma convenção, eu que estou sempre à frente de lideranças, então, e tenho um pouquinho de experiência nesta área. Não é um leigo que está falando com você, mas é alguém que já atravessou esse caminho que você começou a andar nele. E eu já estou mais à frente. Pela minha idade também, 6.5, estou indo para 6.6. Então eu posso dizer alguma coisa que eu aprendi em toda essa minha caminhada, em todo esse meu percurso. Sou pentecostal, não abro mão de ser pentecostal, sou pentecostal. Ah, pastor, mas o senhor tem muito a ver com o senhor ensina muito, tem a ver com a doutrina da reforma, reformista. Eu não tenho nada a ver com a doutrina reformista. Leio os reformados, leio a literatura dos reformados, como eu leio outras literaturas afins, apenas para fazer a minha pesquisa. Mas eu estou centrado no movimento pentecostal. E eu sempre digo que pentecostalismo é movimento. É movimento. Quando o pentecostalismo começou a se institucionalizar, ele perde esse sentido de movimento. E por que era movimento? Porque o pentecostalismo começou aqui no Brasil com grandes cruzadas de cura divina. Cruzadas de cura divina. As pessoas faziam aquelas campanhas enormes de 5 dias, de 10 dias. Teve gente fazendo campanha até de 150 dias. Faziam aquelas tendas enormes, ali chamavam as pessoas. Isso acontece nos Estados Unidos até hoje, no meio do movimento pentecostal, de cura divina, isso acontece. Então, o movimento, quando ele se institucionaliza, aí ele precisa de elementos doutrinários. Elementos doutrinários que vão dar um formato a este grupo. E é lógico, como o movimento pentecostal, ele começa em 1910 como um movimento de cura divina, de oração, as pessoas são curadas, são batizadas no Espírito Santo, enfim. Lá na frente, as pessoas que começaram, como Daniel Berg, o navio, Daniel Berg realmente não tinha um mínimo de conhecimento teológico, ele era prático, ele era pragmático, e foi um evangelista de mão cheia.
Já o Gunaving tinha alguma coisa, mas também não muita coisa. Não muita coisa. Quem de fato veio para ensinar o povo brasileiro aqui foi o Samuel Niston. Este homem era o homem da palavra, era o homem do conhecimento, que foi líder na nossa convenção, enfim. Mas o que eu quero dizer com isso é que os pentecostais ainda estão se ajustando nessa questão doutrinária. E a razão disso é porque você pega de diversos lugares. Gunaving e Daniel Berg, eles eram batistas e tinham o pensamento batista, a ideia batista, a doutrina batista, e nós ficamos acomodados com essa doutrina por muito tempo. Tanto é que a nossa teologia sistemática sempre foi de pessoas de fora, escrevendo a nossa teologia sistemática. Eu tenho uma teologia sistemática praticamente quase que pronta para escrever a teologia sistemática escrita por um brasileiro. Entendeu? É a partir das experiências pentecostais aqui no Brasil. Então eu diria o seguinte, que passei por tudo, fui aquele pregador que precisa de feedback para sobreviver, até porque a sobrevivência de um pregador itinerante, como era eu, é o feedback. Porque se você passar por uma igreja e você apenas passar, e não aconteceu nada, o pessoal não te chama de novo. Então você tem que fazer acontecer alguma coisa para que as pessoas lembrem de você e chamem você de novo, para você estar ali presente. E esse negócio custou muito a muitos pregadores, que de tanto desejarem fazer isso para serem chamados, terminaram saindo completamente do teor, do centro nervoso da palavra de Deus. E criaram coisas que não existiam. Por exemplo, pregadores que queriam batizar pessoas, queriam batizar 1000 pessoas com o Espírito Santo. E para tanto, faziam verdadeiros zigue-zagues mentais, faziam verdadeiras pirotecnias para as pessoas serem batizadas. E então eu passei por tudo isso, vivi todas essas cenas da história e fui crescendo. E o crescimento surge quando? Quando eu começo a ler as Escrituras. Que eu me permita dizer que pregador pentecostal não lê muitas Escrituras, porque ele nem tem tempo. A agenda dele, quando abre, no primeiro momento, abre de uma tal maneira. Eu, quando escrevi o livro Os Mais Difíceis Temas da Bíblia, pela CPAD, eu fui convidado pelo Brasil quase todo. Todo mundo queria conhecer a pessoa que escreveu o livro. E olha que quando eu escrevi um livro de 193 páginas, 197. Hoje nós temos um livro mais encorpado de dois volumes, volume 1 e volume 2, 400 páginas cada um. Então eu fui chamado e a minha agenda abriu de tal maneira assim, que eu não tinha, se eu quisesse, eu pregaria de domingo a domingo, sem parar, porque eu tinha convite para tal. Porque o pregador pentecostal, ele passa por três momentos na sua história. O primeiro momento, que ele tem uma agenda, que ele não sabe a quem atender de tantos chamados. Segundo momento, essa agenda cai pela metade. No terceiro momento, ele pede para pregar, porque ninguém convida. E a gente sabe que isso é uma coisa real e qualquer um de nós vai viver isso. Só que você passa por fases, e as fases mudam. Eu já tive fase de orar por enfermos, e Deus me deu grandes momentos nessa fase por onde eu passei, de orar por enfermos, Deus curar enfermos, paralítico, cego, mudo, surdo, essas coisas todas aconteceram no meu ministério. Já tive um momento de estar sempre para o lado de expulsar demônios, esse exorcismo, essa coisa. Eu fiquei muito tempo, e por onde eu passava, eu tive uma experiência interessante, que eu entrei num esse lugar manicômio, que ficam os loucos, e me levaram lá no fundo, onde ficavam os piores, e a pessoa disse: "O senhor quer ir? Tudo bem, eu que não entro ali." E quando eu estava descendo, uma pessoa manifestada pelo diabo disse assim: "Já vem esse pregador
aqui nos atormentar. Nossa. Entendeu? E eu tive muitas experiências assim. Fiquei muito tempo, então passei por essa fase também. Então hoje eu estou na fase mais, e é normal, quando você vai envelhecendo, você fica na fase mais do estudo bíblico, do ensinamento bíblico, da consulta teológica, enfim. Então eu hoje estou nesse lugar. E nesse lugar eu quero avisar aos irmãos o seguinte, como eu já passei por isso, cuidado. Cuidado que tem gente que passou por isso e não conseguiu sair. Sabe? Que está na mesma primeira fase até hoje, não conseguiu mudar de fase. E aí o que acontece? Porque nessa primeira fase você é extremamente infantil. Por mais que as coisas aconteçam no seu ministério, mas você é extremamente infantil. Na segunda fase você é extremamente infantil. Quando é que a fase da maturidade acontece? Quando você para com tudo isso e começa a ver a coisa mais pelo lado da coerência, mais pelo lado bíblico, mais pelo lado que você percebe que essas coisas não têm nada a ver, apenas uma tirada sua, apenas um momento na sua vida. E um momento que você achou que era o grande momento da sua vida. Então, a minha palavra para você é o seguinte: por favor, pule de fase. Pule de fase, saia desse lugar, porque esse lugar não te pertence mais. Saia desse lugar, venha para uma outra fase. A outra fase está esperando você. Uma fase de mais pé no chão, uma fase de mais coerência, onde tudo isso que acontece, que está acontecendo no seu ministério, vai cessar. Cessa, porque você sabe que nada disso é eficaz, nada disso é eficiente. E quando se fala de eficiência no Evangelho, nós estamos falando em acreditar no Evangelho. Está entendendo que a eficiência não vem como resultado do meu esforço. A eficiência vem como ação direta de Deus. O que você acha? Se você prega para uma pessoa e a pessoa se converte, quem fez a pessoa se converter? Se foi a sua persuasão, que de fato o pregador ele tem que fazer esse lado persuasivo, tá? Se foi a persuasão, se ela teve aí 10% de atuação, ok, 90% pertence a Deus. Mas se essa conversão foi 90% sua, então tem alguma coisa errada, que essa pessoa não se converteu de fato. Anderson, quando eu me converti, eu ouvi toda a mensagem que o pastor pregou, não entendi nada que ele disse, eu não era crente. Mas quando é que eu me converti? Quando o conjunto jovem cantou. A música que eles estavam cantando, ela entrou dentro do meu coração. E entrou de uma tal forma que eu fui sacudido pela música. Tão sacudido que eu comecei a chorar. E toda a pregressa da minha vida foi passando como um filme. Dos grandes livramentos de Deus na minha vida, passou como um filme, e eu fui chorando, que eu vi que a mão de Deus estava por trás de todas aquelas cenas na minha vida, que eu vivi, que eu nem sabia que Deus estava ali, me protegendo, me livrando já, e eu comecei a chorar, mas um choro assim, efusivo, uma coisa que quanto mais eu queria parar, mais eu chorava. Que conversão foi essa? Foi uma ação direta de Deus na minha vida. Não quer dizer com isso que todas as pessoas vão passar por esse tipo de experiência, não. Cada um tem a sua experiência com Deus, mas eu vou dizer uma coisa: se não houver conversão com um toque de Deus na nossa vida, nós não estaremos convertidos, isso é certo. Você pode ser amigo do Evangelho, amigo da igreja, amigo da comunidade, amigo do amigo da comunidade. Agora, convertido você, ou regenerado, você ainda não foi. Então, a gente tem que deixar Deus ser Deus. Por favor, pregadores, por favor, líderes, deixe Deus ser Deus.
Não fique tomando o lugar de Deus, porque esse lugar não pertence a mim, nem a você, nem a ninguém. Então, por favor, em nome do Senhor Jesus, deixe Deus ser Deus. E se Deus for Deus, na ação dentro da igreja, as pessoas se converterão, sofrerão o toque da regeneração do Espírito Santo. E sabe o que vai acontecer? Diferente. É como eu termino aqui, o irmão Carlinhos, um amigo que eu tive, um velhinho, que ele veio para a igreja ouvindo a música da igreja, e ele veio já convertido de lá, saiu do seu apartamento, que era em frente à igreja que a gente estava, em Icaraí, entrou já convertido. E ele querendo ir lá na frente, não sabia o que fazer. Aí um diácono disse assim: o senhor quer ir? Ele disse: vou prontamente. Ele foi. Anderson, aquele homem entrou convertido, por Deus. Ele segurou a minha pasta e solargou a minha pasta quando ele foi para os braços do Senhor. Conversão. Está entendendo? Ele amava a igreja, ele amava os cultos, ele amava estar ali. A vida dele, olha que era um homem voltado para tantas outras coisas, mas ele deixou tudo pelo Evangelho. Conversão. Deixa Deus. E o que eu fiz? Não fiz absolutamente nada. Deus trouxe aquele homem e colocou para que aquele homem me servisse e fosse meu grande amigo no Evangelho. Se a gente fica no lugar, toma o lugar de Deus, Deus não pode fazer esses milagres. Então, é mais ou menos isso que eu tenho a dizer. Amém. Muito bom, Bispo. Olha, esclarecedor. Eu tenho certeza que a pessoa que está nos assistindo lá do outro lado estão sendo assim transformadas por essa palavra. Então, entenda que nada pode substituir o Evangelho na sua vida. Nada pode mudar o milagre que Deus faz através da palavra, porque é só a palavra que liberta, é só a palavra que transforma. E creia nisso em nome do Senhor Jesus. Bispo Paulo César Lima, quero agradecer por participar deste programa Contradição. As pessoas que estão ligadas agora aqui nesse programa, nós já estamos encerrando. Que Deus possa abençoar a sua vida grandiosamente. Nós fizemos aqui uma mudança rápida, né? É verdade. No estúdio. Queimou alguma coisa, mas a gente está aqui. Mas estamos aqui gravando. Olha, que Deus abençoe você, Bispo. A paz de Cristo, muito obrigado. E até a próxima, querendo Deus. Forte abraço. Deus abençoe vocês, rico e abundantemente.